Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, é uma alegria imensa estar aqui junto aos irmãos. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Paulo César por ter confiado no pedido do meu amigo e irmão Diácono Alex, de poder estar junto aos irmãos trazendo uma palavra aos vossos corações. O Alex é um amigo pessoal, né? Minha esposa o conheceu primeiro, junto com a sua esposa, né, na nossa sede, e depois eu tive o privilégio de conhecer essa família, e são pessoas muito chegadas a nós. Alex já visitou minha casa, graças a Deus, e eu tenho um carinho, uma estima muito grande por ele, né? Ali na Rua Bela a gente se deu muito bem também, quando eles congregaram lá, e graças a Deus nós não tivemos nenhum problema, e sempre juntos, unidos em um só propósito. Alex é uma pessoa muito, tem um diferencial, porque ele se preocupa muito com as pessoas que chegam novas na igreja. Então ele sempre, quando eu cheguei, ele, né, me abraçou, vamos jogar bola, essas coisas todas aí, né? Falou de jogar bola, me ganhou. Hoje eu já não jogo mais, né? Mas me ganhou pela atenção, pelo carinho, pela estima, pela forma de tratar aquele que ele ainda nem conhecia de fato, né? Então, isso é uma família que mora no meu coração, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tem o Rodrigo, o evangelista Rodrigo, mestre, né, amigão, né, homem de Deus, que eu tenho um carinho muito grande por ele, nosso amado também, o nosso irmão e amado, não, porque eu sabia o cargo eclesiástico, eu esqueci, evangelista, obreiro, Alex Júnior, homem de Deus. Os dois pregam muito, né? Torna-se até difícil para eu pregar. Eu me sinto feliz e honrado porque a palavra é de Deus. E o pastor Paulo César, ele é irmão de um pastor que eu tenho uma estima grande também, que eu costumeiramente prego ali na congregação onde ele está, pastor João Miranda, né? Ali na Alvorada. Eu tenho um carinho muito, muito grande pelo pastor João Miranda, e quando o presbítero Oscar estava lá, eu costumeiramente ia lá. Hoje o presbítero Oscar está na Poço de Jacó, eu preguei lá, ele queria que eu pregasse lá hoje, né? Festividade dele lá. Eu falei, mas não dá, que eu já estou lá na Ebenezer. Não, fala lá com o irmão lá. Eu falei, não tem como, né? Já dei minha palavra, já tem um tempão. Aí é uma estima muito grande que eu tenho por estas pessoas aqui. Tem aqui esse rapaz aqui, eu conheço ele já há bastante tempo também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Sandro, é uma bênção, está aqui. Todos os outros irmãos, né? Tem aquele amado irmão também que me deve um brownie, né? Aquele que estava... O Agenor me deve um brownie. Ele falou que ia me dar um brownie, mas não me deu ainda não, né? Está guardado, né? Então, meus irmãos, eu me sinto feliz e honrado de estar aqui junto aos irmãos. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência comigo acerca do texto, porque eu vim até conversando, quando eu estava preparando a mensagem, eu conversei com minha esposa, e eu disse que, até falei com o Alex também no WhatsApp, falei, família tem um cunho diferenciado, né? A mensagem do culto de família, apesar de que a palavra liberta em todos os cultos, né? A palavra tem poder para libertar, mas o cunho da palavra para um culto de família é diferenciado. Então, eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, que eu vou trazer uma mensagem prática para os irmãos e bem didática acerca do texto que Deus propôs ao meu coração. Amém, irmãos? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Tem também aqui o rapaz que canta, eu esqueci o nome dele, junto com a esposa, ele, Nelma, né? Aquela que tem as criancinhas isso, Carlos. Isso, irmão da Silvana, a esposa, as criancinhas, menininha com os olhos azul, claro, bonito, né? O rapaz também, eles são bênçãos. Essa igreja aqui é uma igreja abençoada, graças a Deus. Obrigado, Deus te abençoe, meu amigo. Eu vou orar para Deus tocar no coração de alguém para ficar com as suas filhas hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Ai, glória. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Eu vou pegar uma mensagem textual, irmãos, e eu peço aos irmãos um pouco de paciência, como eu falei aos irmãos. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho.
E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pelas minha prata e pelo meu ouro, e não o leguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido, não consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dize ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isso não posso fazer. E foram os mensageiros e tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses a outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse-lhe: não se cabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Pode tomar o seu assento. Também quero mencionar o nome da minha esposa, Fernanda, a japonesa mais linda do Brasil e do mundo. Está junto com meu filho, Davi Emanuel, 220, pentecostal assembleiano. Ele está aí, ele não conseguiu ficar muito tempo aqui, porque eu estou tentando treinar ele para ser batista, metodista, essas coisas, mas não tem jeito não, ele vai ser pentecostal. Entendeu, irmãos? Mas, irmãos, queridos e amados em Cristo, o texto escolhido foi um texto que Deus colocou ao meu coração, por se tratar de um tema que hoje em dia está muito em tese em nossa sociedade, e um tema que tem trago algumas questões no qual o mundo externo está tentando trazer uma deflagração no que se tem, no que a gente tem como princípio estipulado por Deus, que a gente defende, que é a família. A gente consegue também observar, dentro de alguns aspectos do lado de fora, ou que a sociedade tem apresentado, que eles querem empurrar e obrigar a gente a aderir àquilo que eles querem fazer ou andar de acordo com as suas vontades, e a Bíblia nos dá respaldo para entender o porquê que está todo este furdunço, ou porquê está toda esta guerra aí fora, e essa degradação constante, e este problema ético, moral e social que a cada dia mais ele cresce, se desenvolve e avança em uma crescente muito grande, e nós não sabemos onde isso vai parar. E mais uma incerteza a gente sabe é que tudo está acontecendo porque o arrebatamento está às portas, e a esperança da igreja permanece a mesma. O que Deus constituiu vai permanecer até o fim, porque as forças externas não têm capacidade de destruir aquilo que Deus planejou, projetou e criou. Então a gente tem esta dificuldade de tentar guardar a nossa casa, proteger a nossa família, até porque nós estamos cercados por um sistema, e esse sistema não tem como a gente não estar inserido dentro do que ele apresenta para nós. Nós não participamos, nós não tomamos posse de nada que ele apresenta no que tange de forma errônea, mas não tem jeito, porque o sistema, quando a gente se fala de sistema financeiro, a gente participa do sistema financeiro. Quando se fala de sistema, a gente fala de sistema socioeducacional, e a gente participa desse sistema socioeducacional. Então, tudo isto a gente está inserido, só que a gente não compactua com o que eles estão apresentando, no que denigre a imagem daquilo que Deus uma vez projetou para que a gente defendesse com ímpeto até a nossa ida para o céu. Pois bem, a gente está observando aqui dentro deste texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, um texto que chama muito a minha atenção, porque ele vai citar algumas questões muito importantes, que vão trazer alguns homens que são protagonistas, porém, nós vamos ver uma ação antagônica a um homem que está dentro de uma terra escolhida por Deus, ou separada por Deus, e este homem, por permissão de Deus, ele foi o homem que estava governando a terra de Samaria
né, que a gente entende ali que é a parte do Reino do Norte e a parte do Reino do Sul, a gente sabe que a capital era de Judá e a capital era Jerusalém. Então, Samaria, no Reino do Norte, a gente entende que estava sendo dominada pelo rei chamado Acabe. Este homem, a gente conhece toda a história dele, sabe que a esposa de Acabe não era uma esposa que tinha um credo no Deus único e no Deus todo Senhor, todo Salvador, que é o Deus que a gente acredita, e nem que o povo de Israel também é o que o povo de Israel acreditava. Então, a esposa de Acabe, chamada Jezabel, todos conhecem sobre ela, ela tinha um pai chamado Etbaal, que adorava um Deus chamado Baal, que tinha uma crença acerca do Deus da chuva, que se relacionava com a terra e fazia a produção dos frutos da terra. Então, ele achava que este relacionamento da chuva com a terra dava o fruto devido, então eles achavam que Baal era o Deus que deveria de fato governar e ter todo o domínio sobre tudo e todos. Então, olha só o que já começa o problema. O camarada que está na terra, estipulada por Deus, escolhida por Deus, separado por Deus para governar o povo de Deus, no Reino do Norte a gente observa já que de fato tem um problema, porque a mulher que está dentro da casa é pagã e de fato tem um problema muito grande e os sentimentos ali são totalmente diferenciados. Pois bem, nós não vamos frisar nisso, mas a gente vai observar uma questão que vai dizer que chega um determinado momento onde o rei da Síria ele vai dar com ímpeto até a parte de Israel na banda do norte. Só que ele não vai de fato, de imediatamente entrar na terra. Ele não vai vir com todo o seu exército e dominar, entrar em confronto, em guerrear. Não, ele vai enviar mensageiros até o rei Acabe para trazer uma notícia. E o nome deste rei que vem trazer notícia a Acabe, o nome dele é Ben-Hadad. Ben significa filho, Hadad, então é filho de Hadad. Hadad significa filho da tempestade, Deus da tempestade. Então você observa que a fusão do nome Ben-Hadad significa filho da tempestade. Então você observa que o cenário em que os homens estavam vivendo naquele período era um cenário tranquilo, um cenário pacífico, ainda que houvesse algumas questões não favoráveis de acordo com a conduta da chamada Jezabel, mas o cenário de Samaria estava tranquilo, e vocês vão ver isso que a história apresenta. Então você observa que o cenário que estava acontecendo, diante de uma tranquilidade, já vai se aproximar um homem chamado Ben-Hadad, que tem cujo nome, um nome muito terrível. Qual? Filho da tempestade. Então você vê que no meio das nossas pacificações sempre vai surgir alguns filhos da tempestade para trazer algum conflito na nossa casa, na nossa família, na nossa estrutura. E esta tempestade, a gente entende que nenhuma tempestade é coisa boa, né? Nenhuma tempestade, a própria Bíblia vai apresentar que nenhuma tempestade ela não tem sinônimo de que seja alguma coisa favorável. Não, tempestade ali vai dizer que é o problema, é vento, é dificuldade. Está vindo para Samaria um homem que vai trazer, tem o seu nome, cujo seu nome é filho da tempestade. Aí você para observar que o que ele vai trazer sobre informações é que ele vai mandar mensageiros, ele não guerreia primeiro, ele não traz conflito, ele não vem com o seu material bélico, com a sua força bélica, ele manda mensageiros. E quando você observa que ele vai mandar mensageiros, a gente precisa parar para analisar esse texto, porque ele tinha a Síria como domínio dele, só que ele não obstante, não satisfeito com o que ele queria contra Israel, ele não deseja ir sozinho contra o povo. Diz que ele reúne mais 32 reis. Você entende que não há possibilidade de ter 2 reis na mesma cidade ou no mesmo país. Então você entende-se que, se ele juntou 32 reis, além dele, que era rei da Síria, ele ajunta mais 32 nações para vir combater contra uma nação de Israel. Então você observa o ímpeto, o desejo, o anseio, a meta, o objetivo que o mal, o maligno planeja para destruir um lugar, uma determinada nação, uma determinada casa, uma determinada família. E quando este homem se junta com todo este povo, vai dizer que ele vem e envia mensageiros. Eu parei para perguntar a Deus acerca do porquê que ele não já foi, de fato, guerrear, trazer problemas. É que de fato, em alguns momentos na nossa vida, o inimigo de vez em quando ele não ataca direto, ele não vem confronta diretamente com as suas armas bélicas, mas às vezes
vezes ele tenta sacudir, abalar, desestruturar o nosso emocional. E tem palavras, às vezes, que nos desestabiliza mais do que uma ação. Essa é a verdade. Existem palavras que jogam o teu ânimo lá para baixo. Existem palavras que desmoronam o emocional da esposa. Existem palavras que desmoronam o emocional do marido. Existem pessoas que têm uma capacidade tão grande de palavras depreciativas em sua gama dicionária, que põe a capacidade de denigrir, destruir, jogar para baixo, desmotivar, deixar uma pessoa dentro do quarto, debaixo de um edredom só com palavras, porque ela tem a capacidade de suas palavras produzir naquele que a ouve uma certa produção inferior, um complexo de inferioridade naquele que a ouviu, que joga para baixo e a pessoa não tem capacidade de se levantar para se reerguer. Então ele não vem direto combater, ele lança palavras, manda trazer palavras, e a palavra que ele vai mandar os mensageiros trazer é a seguinte: vai para Acabe e diz o seguinte: o teu filho, a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres são minhas. Ben-Hadad, o filho da tempestade, não está satisfeito com a sua terra, e a mensagem é: olha, você precisa me dar o quê? O teu ouro, a tua prata, os teus filhos e as tuas mulheres. Acabe, como homem da casa, como rei da nação, ele deveria olhar, observar e dizer assim: quem é este homem para dizer que quer meu filho, minha mulher, meu dinheiro e meu ouro e minha prata? Não, esse homem não vai fazer nada disso aqui não. Por quê? Porque ainda que venha me matar, ele não vai levar minhas coisas assim com tanta facilidade não. Era o que se esperava do homem da casa, mas o homem da casa não vai dizer isto. Ele vai dizer para o filho da tempestade: ó rei, tudo que tu me pediste, faça como você quer. Pode levar meu ouro, pode levar minha prata, pode levar meus filhos, pode levar minhas mulheres. Agora tu para pensar, irmãos, ele nem consultou a mulher se ela queria ir. Ele nem consultou o filho se os filhos queriam ser levados cativos. Não, ele diz: ó, pode levar tudo, além de levar meu ouro, além de levar minha prata, além de levar meu filho, além de levar minhas mulheres, pode levar tudo, que aqui você tem caminho aberto. Irmãos, agora tu para pensar, como é que a esposa vai olhar para o marido tomando uma decisão dessa? Como é que o filho vai olhar para o pai tomando uma decisão dessa? Hoje o meu filho, de Davi Emanuel, dos 1 até os 6 anos, ele aprende por amostragem. O que eu faço, ele vai fazer. Então a minha atitude que eu faço hoje, ele está olhando para mim e dizer: papai, o que você fizer eu faço, a forma que você agir eu ajo, o que você pegar eu pego, onde você andar eu ando. Por quê? Porque ele aprende por amostragem. Agora você imagina se talvez estes meninos ou a mulher deste homem olha para o marido e diz para o marido o seguinte: rapaz, que negócio é este? Vai levar tudo que a gente conquistou até hoje? Tudo que a gente levantou até hoje? Não se vê a mulher aqui neste momento falando, porque não existia o princípio da isonomia ou democrático como existe hoje na nossa Constituição, artigo 5º federal, que todos são iguais perante a lei. Não existia este princípio da isonomia, que é a igualdade no Antigo Testamento. A mulher não tinha este direito, mas não se vê ele questionando, ele perguntando à esposa se quer. E aí então você para observar a mulher olhando para o marido dizendo: tu é o cabeça da casa, está entregando todo mundo assim de bandeja, tudo que a gente conquistou, e o camarada que tu nem conhece vai vir, vai levar nosso ouro, nossa prata, nossos filhos, tudo que tem aqui dentro, e vai me levar também, e você não vai fazer nada, está dizendo pode levar? Que negócio é este, irmãos? E aí a gente para pensar o impacto que as ações do cabeça o impacto que as ações do cabeça da casa tem sobre os filhos e sobre a esposa. Então a gente para ver que ele não esboça nenhum tipo de reação para tentar defender aquilo que de melhor ele tem, aquilo que de mais precioso ele tem. A gente só vê nada mais e nada menos que Acabe dizendo: pode levar, pode fazer o que você quiser. E aí a gente parar e pensar aqui, meus irmãos, se fosse o ouro e a prata, a gente até pensaria em uma questão, mas na mulher, levar filho, é um problema muito sério. E aí a gente para ver que a mulher, quando olha para o marido, a mulher, irmãos, eu vou ser sincero, a mulher cristã, mulher de Deus que a gente tem, que Deus nos deu, ela não está preocupada com o dinheiro que a gente tem, não está preocupada com isso não, irmão. Mulher não está muito preocupada com dinheiro, com casa grandona, não está preocupada com isso não. Eu tiro isso
visto um exemplo pela minha esposa. Teve uma certa vez numa empresa que eu trabalhei, eu recebi de bonificação o que equivale ao preço de um carro popular em dinheiro. Em um mês só eu ganhei o preço de um carro popular em dinheiro, irmãos, de bonificação. E chegou um determinado momento que a gente estava indo para nossa casa, paramos no semáforo, e o que aconteceu? Um menininho sem camisa, num frio terrível, de bermuda, pedindo dinheiro. Minha esposa, eu fui dentro, ela mandou dar, eu dei uma moedinha para ele. Eu não queria dar, porque eu não sou muito favorável a dar dinheiro para criança assim na rua e para ninguém, e aí ela deu. Só que quando eu continuei andando, ela estava chorando, pastor, chorando. E eu falei assim: eu falei alguma coisa que te perturbou? Eu falei alguma coisa que te deixou triste? Ela não, ela falou assim: a gente não está tão feliz que acabamos de conquistar um benefício teu na sua empresa, mas a gente está vendo uma criança que não tem nada o que comer, e isso feriu o meu coração. Deus falou ao meu coração: tu casou com a mulher, foi certa, rapaz, porque tu tendo ou não tendo, ela está contigo. O desejo dela não é o que você tem, mas sim de fato o que você é para ela. Então o que eu cheguei à conclusão? Que quando a mulher olha para o homem, ela não está preocupada somente com o dinheiro que este homem pode produzir para a tua casa, ela não está preocupada somente com a casa que este homem pode proporcionar a ela. Não, mulher está em busca de segurança, apoio, confiança. Quando a mulher olha para o camarada, ela diz o seguinte: neste homem eu encontro confiança para sustentar e proteger a minha casa. Pode vir o filho da tempestade que for, que quando eu olho para o meu marido, eu sei que ele vai estar protegido, guardado, e vai estar ciente de que a minha casa, os meus filhos e os nossos negócios, ele vai defender. Mulher não está em busca, irmão, de muitas coisas, não, ainda que a gente queira conquistar, ainda que a gente vá conquistar, e nós vamos conquistar isso, mas quando a mulher olha para o marido, ela espera que você seja de fato homem. Homem é o mínimo que ela espera que você seja. Se arvore diante dos problemas, se arvore diante das dificuldades. A mulher olha para cá e diz: o camarada é o rei da terra, tem um exército ao seu favor, mas não age. E se fosse hoje, no século 21, eu tenho certeza que se fosse aqui não, os homens são de Deus, glória a Deus, mas na minha igreja, se fosse lá na minha igreja, se os homens tomassem essa atitude que Acabe tomou, as mulheres iam se levantar e iam dizer: aqui você não entra, aqui você não mexe, na minha casa você não vai entrar. Então, irmãos, a gente precisa observar que a mulher está de olho no esposo. A esposa tem que estar em casa tranquila, tendo certeza que o marido vai para a rua, mas não vai traí-la. Vai ter certeza que ele vai estar andando no carro, mas não vai estar buzinando para as mulheres que ele vê de perna de fora na rua. Então a mulher que está com ele tem a certeza de que quando ele está com o WhatsApp na mão, ele não vai estar se comunicando com pessoas que eram relacionamentos antigos, que isso é um problema muito grande. Minha esposa tem acesso ao meu celular, fica em casa, de vez em quando eu esqueço, que eu sou meio corrido de manhã para ir trabalhar, eu esqueço. Ela tem a senha de tudo, tem senha do meu banco, tem senha da minha aplicação financeira, VGBL, PGBL, ela tem senha da minha seguridade privada. Minha esposa tem senha da minha conta corrente, minha esposa sabe quanto eu ganho, minha esposa tem acesso ao meu Facebook, minha esposa tem acesso ao meu e-mail, minha esposa tem acesso ao meu Twitter, minha esposa tem acesso a tudo que é meu. Ela precisa sentir em mim segurança. Aleluia. O país está destruído porque o povo não tem segurança uns nos outros. E as famílias estão sendo alvos porque a esposa espera do marido confiança dele, segurança nele. Esse camarada: eu não estou preocupado se tu ganha 25 mil reais, a minha preocupação é que se no pouco você passa para mim segurança. Em contrapartida, o marido espera que a esposa seja compreensiva, motivadora, animadora, instrutora, direcionadora, que consiga levantá-lo em meio às suas dificuldades, porque você sabe que como o marido, cabeça de casa, e a esposa tem o seu alvo, a sua meta, o seu objetivo, ela planeja N
fatores no que tange a melhora da casa para a esposa, para eles e para o filho. Então há momentos na vida do marido em que ele não tem capacidade financeira suficiente para suprir a demanda que a esposa espera. Então a esposa, quando depara-se com a impossibilidade do marido, ela diz: eu queria. E o marido que te ama por não fazer, ele não diz na tua frente, mas ele fica triste. Eu quero a casa assim, mas a demanda financeira dele não é tão compatível com o que você espera. Então espera mais um pouquinho. Entra no teu quarto, vai, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto. Sabe por quê? O teu pai que está em secreto vai te recompensar. Não lance sobre o seu esposo uma ansiedade que ele não consegue suportar neste momento, porque talvez diante da possibilidade e com os embaraços que o mundo apresenta, é possível ele, se tiver no vale e não for cristão, por te amar tanto, estender as mãos à iniquidade só para atender um pedido seu. Para de influenciar o seu marido a tomar decisões que não são condizentes à capacidade financeira dele. Quer que pare, pastor? Tá. Pode ir. É que eu fico preocupado, irmão. Na minha igreja eu solto o verbo, irmão. Aqui eu estou falando: Senhor, é isso mesmo? Senhor, vai embora, é isso mesmo. Vai, segue. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Eu perguntar, vou olhar para o pastor, se o pastor, né? Amém, glória, né? Aleluia. Então, irmãos, vamos aqui diante do texto, por causa da hora, senão nunca mais eles me chamam para pregar aqui. Quantos que eu pregar novamente? Diga amém. Amém. Se eu não voltar, é com a liderança da igreja, reclama com eles. Aqui, irmãos, então a gente observa esse cenário e vai dizer que o camarada ele vai tocar num pilar terrível, tocar em 3 áreas que é muito séria. Primeiro, ele vai tocar no emocional, através das palavras. Na verdade, ele vai tocar primeiro aonde? Na área financeira. Eu quero ouro e quero prata. E ele vai tocar na área financeira. E você sabe que a área financeira de uma família desestruturada, desregrada, ela produz um esfriamento espiritual e também sentimental e emocional. Então a gente sabe que não tem jeito, irmãos, a gente consegue pegar números que apresentam isto. O quê? A capacidade financeira do camarada não tem a capacidade da demanda da família. Então, às vezes, ele começa a trabalhar absurdamente para conseguir conquistar aquilo que a família espera de melhor. Então, ele é chamado igual o Davi, o rei Davi, um camarada chamado workaholic. O que é o workaholic? É um termo em inglês dado a um camarada que só pensa em trabalhar, Davi era o workaholic. Me prova, Tiago. Claro que eu provo, está lá em Ziclag, capítulo 30 de 1 Samuel, vai dizer que Davi guerreava todas as guerras do rei da cidade lá dos filisteus, e vai dizer o seguinte, que ele vai querer ir para uma guerra que nem foi chamado aí. Então tu vê que ele gostava de trabalhar, gostava de estar na guerra, gostava de estar na luta, gostava de estar na peleja, gostava de estar em qualquer problema que tivesse. Ele nem perguntava para a mulher se queria que ele ficasse em casa naquele dia. É um workaholic do século bem passado, porque ele gostava de estar no trabalho, ele trabalhava incessantemente, porque o trabalho trazia o resultado. É diferente do work lover. O work lover, ele trabalha, ama o que ele faz, mas ele não coloca o que ele faz acima das responsabilidades pessoais dele, que é a família, a casa, o bem-estar de toda a sua família. Mas o workaholic não, ele trabalha, não quer saber que tem filho, não quer saber que terceiros estão educando seus filhos, não quer saber quem está mandando mensagem para a esposa, não quer saber se a esposa está bem emocionalmente, não quer saber se a esposa está tranquila. A única preocupação do workaholic é trabalhar e conquistar. O fato de Davi se tornar um workaholic do Antigo Testamento mostra o problema que isto traz, porque ele queria trabalhar, mas trabalhar tanto que até em guerra que não era dele, ele se meteu e deixou a família vulnerável. Aí eu pergunto, até que ponto vale a gente se desgastar tanto e perder a nossa qualidade de vida com os nossos filhos, nossa esposa, os nossos relacionamentos, e ver o que de fato está definhando a nossa família?
Será que o meu trabalhar tanto individualmente vai produzir um resultado satisfatório a ponto de, indiferente de eu sentar com a minha esposa, conversar e planejar algo que seja melhor para nós? É que hoje no século 21 está uma dificuldade, as mulheres estão ganhando espaços e tem uma guerra conflitante hoje batendo em todas as portas. Quais? Quando a mulher ganha mais que o marido. Eu vou fazer 10 anos com a minha esposa. Ela é prova. Teve um casal, o rapaz tem 47 e a menina tem 37, 36. Estavam prestes a acabar. Eles procuraram diversas informações. Eles disseram: o único casal que eu senti segurança de passar a nossa situação são vocês. E eles passaram o problema. E a gente chegou no estágio de perceber que a mulher cresceu e o marido não suportou o crescimento da esposa. E aí o que ele fez? Ele quis entrar em uma guerra que não era dele, irmão. Ele quis entrar em trabalhos, quis tirar a esposa do dele e quis entrar em outros trabalhos para que pudesse sustentar a sua casa. E acabou que de fato eles chegaram ao ponto de terminar e separar, acabar a sua casa só por questão de ego. Irmão, quem dera. Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, dá um salário de 30 mil para minha esposa que eu fico limpando a casa todo dia. Quantos maridos pensam assim? Diga amém. O povo aqui é sarado, pastor, o povo aqui é sarado, glória. Brincadeiras à parte, irmãos, a gente está observando que a parte financeira, a parte financeira produz, se estiver mal equilibrada, ela produz desequilíbrio emocional, psicológico e sentimental. E se nós não estivermos firmados na rocha, lançamos as nossas frustrações sobre o cônjuge. E aí, às vezes, nós não conseguimos, pensamos que a culpa é dele porque ele te limitou em um certo determinado espaço. Eu ia estudar, mas você disse que não era para estudar, agora a gente está ganhando isso. Era para eu ter entrado naquela empresa, mas você por ciúme não deixou eu entrar, agora a gente está nessa. Para com isso, irmão, se não deu certo, não importa, o tempo que Deus determinou para a tua vida, é que se perdeu oportunidades, não importa, o que importa é que daqui para frente vocês vão estar sarados e vão lutar para ter uma família fortificada na presença do Eterno. Deixa eu correr aqui para terminar a mensagem. Observa, o texto apresenta todas essas questões para a gente observa que nós precisamos ponderar e mensurar as questões acerca do trabalho e acerca das nossas conquistas. Precisamos trabalhar, não tem jeito, precisamos sustentar a nossa casa. Até porque a taxa de juros está altíssima, apesar de ter caído 4 vezes agora, a taxa Selic ter diminuído, mas não importa, ainda continua alta e o nosso poder de compra ainda está reduzido, e são mais de 13 milhões e 200 mil pessoas ainda na rua. Teve uma retração agora de 12,46% no desemprego, mas significa apenas 898 mil pessoas que conseguiram um novo emprego agora nesses últimos 3 meses. Isto, diante das 13 milhões e 200 mil pessoas, significa um pingo dentro de um copo d'água. Então você vê que o problema financeiro ainda está instalado no país, e aí vai vir às vezes um tal de Ben-Hadad, filho da tempestade, para tentar sugar o pouco que a gente tem. Porque ele diz: eu quero ouro, eu quero a prata. Vamos dizer, não a pessoa Ben-Hadad, mas sistema. O que o sistema está dizendo? Eu quero o seu ouro, eu quero a sua prata. O país, Brasil, é o país que tem a taxa tributária mais alta de todo o mundo, e é o país que recolhe mais dinheiro e o que menos retribui para aqueles que contribuem tão altamente como nós contribuímos. É uma discrepância total em relação a quem muito tem e ao que pouco tem. Chegaram à conclusão que quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha mais. Então você observa que o tal do Ben-Hadad está batendo a nossa porta, querendo nos
nos desestabilizar. Ele não vem com guerra imediata, mas ele traz mensagens para abalar o seu psicológico, dizendo: você vai tentar, mas não vai conseguir tirar tua família desta situação. Você vai tentar, mas não vai conseguir, porque ninguém na tua família conseguiu dar certo. Você vai tentar, mas não vai avançar, porque na tua história da tua família não tem ninguém com projeção desenvolvida financeiramente na sociedade. Não importa o cenário que a nossa família viveu, não importa o cenário que a nossa casa anterior viveu, o que importa é o que Deus tem para a nossa família agora. Pode ter a crise que for, o problema que for, o cenário catastrófico que for, que nós vamos levantar a nossa cabeça, meter a mão na enxada e vamos dizer: nossa família vai crescer em meio à crise, a tua casa vai crescer em meio à crise, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Está confuso, irmão? Não, né? Graças a Deus. Observe, então, vamos correr para o texto. Vai dizer que esse Acabe permite essa situação e diz o seguinte: está aberto, pode fazer. Aí eu não sei como é que o filho recebeu essa informação. A mulher, eu já disse aqui como é que a mulher espera do marido. E o filho, o que é que o marido espera? O que é que o filho espera do pai? Que o pai é o super-homem do filho. Então ele olha, primeiro ele olha como o papai trata a mamãe. E agora, como é que papai se relaciona com mamãe quando tem problema externo querendo entrar dentro de casa? Qual é a postura de papai? Será que papai é equilibrado? Será que papai é estourado? Será que papai tem fé em Deus? Será que papai lança palavras ociosas diante do problema? Ou será que papai é um papai equilibrado, um papai tranquilo, que mesmo não tendo condições neste cenário, protege a nossa casa, porque o bem maior dele não é o que ele pode conseguir, mas é o que ele já conquistou e transformou no chamado nome família. Então o caráter dos nossos filhos, que é formado dos 0 aos 7 anos, a gente sabe que precisa, de fato, se ele aprende por amostragem, como diz a psicologia, a gente entende que precisamos mostrar para os nossos filhos o que de melhor Deus tem para esta sociedade. E diante dos problemas, filho, não tem, mas Deus está conosco. Mas papai, o filho da tempestade está querendo levar tudo e até a gente. Meu filho, ele pode querer, mas não vai levar. Por quê, papai? Porque quem manda aqui é Deus. Na minha casa quem manda é Deus, filho. Na nossa família quem manda é Deus. Na nossa casa quem manda é Deus. Nossa vida financeira quem manda é Deus. Na nossa vida sentimental quem manda é Deus. Deus manda na nossa casa, filho, e nada vai ser abalado, porque nós estamos protegidos por aquele que não dorme. Vou fazer um texto aqui rapidamente, só para... Gênesis capítulo 21, vai dizer que Deus pede a Abraão a Isaac: pega teu filho e vai sacrificar. Tá bom? A gente vai sacrificar. Chega no capítulo 22, vai dizer que Abraão acorda cedo, na alva. Por que Abraão acorda cedo? Vamos pensar aqui agora. Deus dá um dom, ele pede. Escola dominical. Deus dá um dom, ele pede? Não, Deus está dado. Imagina um presente, Deus dá, vai pedir de volta? A menos que ele queira ensinar alguma coisa a gente. Quem era Abraão antes do capítulo 21? Abraão era um homem pastor, que gostava de altar. Capítulo 12, levanta 2 altares. Capítulo 13, levanta 1 altar. Vai dizer que no capítulo 21, ele recebe. Mas por que ele levanta tanto altar? Porque Deus dá uma promessa para ele. E qual é a promessa? Abraão, vou dar para você o que você não pode ter. O quê? Um filho. O quê, pai? Tu vai me dar um filho? Aquilo que eu não posso ter, você vai me dar? Vou, Abraão, vou te dar, porque eu te amo, gosto de você, gosto da tua postura, e tu ouviu a minha voz, e você se relaciona bem comigo. Então, eu vou levantar altar também, porque eu sei que o Senhor gosta. Então, ele levanta 2 altares no capítulo 12, no capítulo 13 ele levanta mais 1 altar. Só que depois, no capítulo 21, versículo 8, diz assim: e nasceu o menino, desmamou o menino, e Abraão deu um grande banquete.
problema algum. Aí no capítulo 22 a gente vê Deus falando assim: Abraão, traz Isaac, sacrifica. Aí eu perguntei: Senhor, que negócio é esse? Tu dá e depois pede? Aí Deus falou para mim: Tiago, veja quem era Abraão antes de receber e quem era Abraão depois que recebeu. Me conta, no capítulo 21 até o capítulo 22, passa-se 15 anos, filho. Abraão recebe o que Deus deu a ele, só que antes de ele receber, ele gostava de levantar altar, pastor. Então ele vinha para a igreja todos os dias, porque havia uma expectativa de receber. Então, como Deus falou que vai me dar, meu negócio é estar onde Ele falou que vai dar. Então, enquanto Ele não tem, é igreja. Segunda, quarta, sexta, monte, campanha, vigília, mini vigília, oração, consagração, festa das crianças, festa das irmãs, festa dos jovens, festa dos adolescentes. Está em tudo, inquebrável, intocável, está em tudo. Por quê? Porque Deus falou, vou dar, então Ele quer estar em tudo. E depois que recebe, o camarada, em vez de estar, ele dá um banquete. Está no verso 8, pode ler lá. E tem problema no banquete? Não, não tem problema nenhum em banquete. O único problema do banquete é quando você coloca ele no lugar do altar. Não teria problema algum de Abraão dizer assim: ó, pessoal, aguarda aí para o banquete, vai ter o banquete, mas eu preciso priorizar aquele que fez por mim antes de eu ter. Então ele coloca o banquete no lugar do altar. Tem problema fazer banquete? Não, irmãos. Mas você precisa entender que precisa priorizar aquele que fez por você antes de você ter. Então você precisa ter uma certeza: quem sustenta a tua família não é o altar, é o Deus do altar. Quem sustenta a tua casa não é o altar, não é o banquete, é o Deus do altar. Quem te cura não é o banquete, é o Deus do altar. Quem transforma a tua vida não é o banquete, é o Deus do altar. Quem muda a tua história não é o banquete, é o Deus do altar. Quem vai te levar para o céu não é o banquete, é o Deus do altar. Quem vai libertar os seus parentes que estão perdidos não são os banquetes, é o Deus do altar. Abraão entende que Deus pede o menino e Deus diz: traz Isaac e sacrifica no Moriá. Abraão acorda cedo, veja no capítulo 3 e 4 do capítulo 22, versículo 3 e 4, diz que ele acorda cedo e vai rachar lenha. E eu pergunto para os irmãos: tinha necessidade de um homem com mais de 100 anos, tendo servos, filho novo, um monte de empregados, acordar cedo para rachar lenha? Não tinha necessidade, irmão. Ele poderia dizer: meu filho, servo, faz o seguinte, amanhã cedo, nós vamos ter que pegar a caravana e ir para o Moriá, que eu preciso sacrificar lá. Então, servo, acorda cedo, racha lenha. Irmãos, Abraão nos dá um exemplo, porque é um homem que tinha sensibilidade com Deus. Abraão nos dá um exemplo de homem que faz e abraça a causa das suas responsabilidades por suas escolhas tomadas. Ele não pega as suas atitudes e transfere as consequências para os outros. Não, ele diz: se foi eu que fui o responsável por isso, eu que vou ter que dar jeito agora nisso. Então ele acorda cedo, pastor, e diz: a culpa não é da mulher, a culpa não é do meu filho, a culpa não são dos meus servos e nem dos meus parentes, porque tem gente aqui às vezes que está com a culpa até na avó, no avô, no pai, na mãe, no filho. O problema de eu estar hoje assim nesse estado é porque meu tio ajudou todo mundo, mas não me ajudou. Papai ajudou todo mundo, mas não me ajudou. Para com isso, irmãos. Acorda cedo e começa a rachar lenha, porque Deus vai mudar a tua história e o nome dele vai ser glorificado. Negócio de transpassar responsabilidade para os outros dentro de família não dá certo, o negócio vai ficar rachado. É melhor sentar e dizer: Senhor, eu errei, mas eu quero ser responsável pela reforma da minha casa. Minha casa não vai ser destruída, minha família não vai ser perdida por conta das minhas inconsequências. Pare de transferir as suas responsabilidades para os outros. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dizer que junto nós somos mais fortes e que Deus vai mudar a história de muita família nessa noite. Era um negócio, esse negócio de tacar a culpa nos outros, eu era um que poderia atacar.
Eu, pastor, eu podia. Eu tenho 11 anos de evangelho. 11. Faço mês que vem. 11 anos. Que isso, mano? Meu Deus, que glória, mano. Uma hora dessa, pastor. Na hora... Ai, glória a Deus. Por isso eu gostei do senhor, pastor. Gostei. 5. O pastor deu 5 para meu Deus, que glória. Eu vou voltar aqui, mesmo que seja só para comer. Aleluia. Meus irmãos, isso é para descontrair, né? Para não ficar tão sério assim o negócio. Observa aqui os irmãos, em nome de Jesus. Eu poderia. A casa que eu vivia com mamãe, pastor, eu morava ali na Barreira do Vasco. Barreira do Vasco. A casa que eu vivia com mamãe era 6 metros por 3. As paredes lá de casa eram compostas por portas de guarda-roupa. A coluna lá de casa era caibro. O chão que nós dormíamos era barro, com tapete e saco preto para lixo debaixo. Para dormir, eu tinha que usar 2 meias nos pés, por conta da hipotermia não passar para o meu corpo, por causa da frieza e a umidade do corpo. Quando chovia forte, repentinamente de madrugada, precisávamos acordar porque tomávamos sustos pensando que pessoas estavam tacando água sobre nós, deitados na nossa cama. E a gente precisava acordar de madrugada para ir para a casa de vovó, porque dentro de nossa casa não dava para dormir por conta da chuva que caía dentro. Eu poderia ter crescido, desenvolvido e estar até hoje dizendo, eu poderia estar muito mais além, se mamãe tivesse me estruturado melhor, se mamãe tivesse corrido atrás, se meu pai tivesse me reconhecido como filho, se a vovó tivesse ajudado mamãe como ajudou a minha outra irmã, minha outra tia, se vovó e vovô tivesse ajudado minha mãe como ajudou os 2 tios, talvez eu estaria numa situação melhor. Mas mesmo diante desta situação, meus irmãos, hoje eu não taquei problema em cima da minha avó, da minha mãe, disse, mãe, a culpa é tua. Eu não peguei e taquei a culpa em cima de vovó, não peguei e taquei a culpa em cima de vovô por não ter tido uma condição melhor de vida. A única coisa que eu fiz foi entrar dentro da casa de vovó, entrar no quarto dela, deitar na cama e pedir a Deus misericórdia e dizer, Senhor, me dá uma oportunidade nova para mudar de vida. Ó Senhor, tu tem uma promessa sobre a minha vida, dá uma oportunidade para eu mudar de vida. No início do meu namoro com minha esposa, disseram para ela, não casa com esse rapaz não, porque no beco que ele mora, não passa nenhuma geladeira. Imagina aquela palavra para mim. Me entristeceu, irmão. Eu entrei para o quarto, não falei para ninguém. Eu falei, Senhor, muda a minha história, muda a minha história. Deus falou assim, meu filho, eu quero mudar, mas tu tem que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer, Senhor? Ele vai ler a Bíblia, lê a Bíblia e vê o que Abraão fez diante das impossibilidades. O que é, Senhor? Para mudar a história, não adianta procurar culpado. Você precisa levantar, meter a mão na massa e cair para dentro, porque Deus vai honrar a tua vida. Irmão, em paz, pastor, sou bacharel em ciências contábeis, quase finalizando a formação em inglês, estava fazendo outra faculdade, vou ter que fazer pós-graduação, estava trabalhando numa multinacional até o final do ano passado, fui demitido por causa da crise, mas estou de pé, tenho minha casinha abençoada, tenho minha esposa, moro fora da comunidade, tenho meu carro, tenho tudo, estou em paz, irmãos. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade disso. Para minha família ser diferente da que eu tive, eu não posso tacar a culpa nos outros, eu preciso levantar as mangas, cair para dentro, porque Deus vai dar oportunidade de mudar a nossa vida. Deixa eu correr aqui, senão já viu, né? Eu gosto de falar, perceberam? Então Abraão assumiu a responsabilidade, e vai dizer aqui o camarada, vamos voltar lá para Acabe. Acabe, ele diz assim, ó, pode levar, eu posso pregar, falta aqui mais 1 minuto, 2, 3, amém. Pode levar. Aí vai dizer que ele reúne um povo. Aí o povo diz assim, nossa, o camarada lá, o da Síria, está lá no texto, depois lê com calma, ele diz assim, o quê? A gente pediu ouro, a gente pediu prata, a gente pediu filho, a gente pediu mulher, o camarada nem esboçou a reação, disse, pode pegar tudo. Tu vê que eles vão e voltam. E diz assim, ó, o camarada não quer só isso não. Por quê? E ele olhou para aí e viu que o negócio está muito fácil. Se o cabeça é frágil, imagina os outros. Ele diz, ó, quero só o teu não, quero de todo mundo. Dos servos todos.
Isso aí aqui é uma mensagem para a liderança, mas não é o caso hoje. O camarada diz, eu não quero só o teu, Acabe. Por quê? Porque eu vi em você muita fragilidade. Se o líder é frágil, o restante dos servos são frágeis também. Só que aí, mesmo o líder sendo frágil, amigo, em determinados momentos, não estou dizendo que aqui não, tá, irmão? É mensagem, que é a questão de Acabe. Não é aqui não, aqui só tem gente forte. Né, que mete a mão na espada, tal, né? A guerra, a espada é a Bíblia, né? Não é espada literal, não. Vai reunir os anciãos, porque é bom se reunir com quem tem de Deus para a tua vida. Ele reúne os anciãos, irmãos. Sabe qual é o problema às vezes? É que as famílias estão com um problema instalado e vai buscar recurso em quem tem uma projeção familiar pior do que a tua. E como é que pode tu buscar ajuda de uma família que projeção nenhuma, estrutural, socioeconômica, emocional, tem para te ajudar? Que negócio é esse, irmão? Tu tem que se reunir com quem tem de Deus para te motivar, te jogar para cima, te dar uma palavra, trazer algo de favorável para a tua vida. Para de tacar os problemas da tua família para quem não tem capacidade alguma de te ajudar. Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Vai ver que Acabe e diz assim, ó, eu estou com problema, eu até sou frágil. Mas é o seguinte, tem um povo que eu sei que é gente de Deus, um povo de Deus, que não vai me deixar confundido e vai me trazer uma palavra para este problema. Vai dizer que quando ele se reúne com os anciãos dizem assim, ó, fala para ele que não vai acontecer isso não, meu filho. Aqui não. Tu pode até ter dito que vai acontecer, mas não vai acontecer aqui não. Pode dizer para ele voltar que não vai ter esses negócios aí não. Aí Acabe começa a chorar, tá vendo? Que ele vem contra mim, gente. Eu falei que ia dar meu ouro. Falei que ia dar minha prata, falei que ia dar meus filhos, falei que ia dar minha esposa, e o camarada agora quer de todo mundo, não quer só o meu não, o camarada está soberbo demais, não é soberbo, é que o camarada é muito frágil, irmão. Aí vai precisar sempre levantar um profeta na terra. Aí o profeta vai se levantar e vai dizer assim, Acabe, o quê? Está vendo essa grande multidão? Estou. Vou entregar nas tuas mãos. Que é isso? Na minha mão? Vou entregar na tua mão. Aí Acabe, né? Mas por quem? Por quem? E ele pergunta, por quem? Porque ele sabe, irmão, que não é por causa dele. Ele sabe que não é por causa dele. Porque pela estrutura dele, ele sabe que não é por causa dele. Então, quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ele sabe que não é por causa dele. Então, ele pergunta, por quem? Aí ele vai dizer, pelos príncipes dos moços das províncias. Aí ele pergunta assim, quem começará a peleja? Aí o profeta diz, é tu. Capítulo 20, de segundo livro das crônicas dos reis de Israel, vai dizer que tinha um problema em Josafá. Aí surge um profeta e diz assim, Josafá, está vendo essa grande multidão? Aí diz assim, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Não tereis que pelejar. Pare para pensar, olha como que Deus fala para Josafá. Fica parado e veja o livramento. Para Acabe, Deus manda o profeta dizer, vou entregar nas tuas mãos. Mas quem vai pelejar? Tu. Porque para Josafá, ele diz para ficar parado que Deus vai dar vitória. E para Acabe, manda ele trabalhar. É porque, irmãos, quando tem problemas instalados, que as consequências foram nossas, Deus até está conosco, mas Ele quer que a gente tome atitude para mudar de vida, para não cometermos os mesmos erros que cometemos antes. Então, que é uma história aqui, eu encerro, pode colocar a igreja de pé? O pessoal pode louvar um hino no final, pastor? Vem aqui em nome de Jesus me ajudar, por favor, quem canta. Ai, glória a Deus, o ministério de louvor, por favor, por ordem do pastor. Se coloque de pé por ordem do pastor. Eu creio, irmão, quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Amém. Aleluia, que glória. Mas o melhor está agora, irmão. O problema vai mudar, vai ser sanado, a história vai ser mudada. Deus vai intervir na tua vida, na tua família. Quanto está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus, preste atenção aqui em nome de Jesus. Deus vai intervir. Mas, irmãos, não tem jeito. Algumas coisas aconteceram, estão acontecendo na nossa família por conta das nossas escolhas, e só há uma possibilidade de mudar. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está contigo, mas você vai precisar tomar uma atitude hoje.
Tua família não vai acabar, irmãos. A gente precisa lutar pela nossa casa, nossa família. Pode criar ideologia de gênero, dizer que o casamento é um projeto falido, pode dizer o que for, que a casa não é projeto de Deus, mas que a gente vai continuar batendo na tecla: minha casa é de Deus, minha família é de Deus. Podem dizer uma grande nuvem de testemunha que a tua família não vai dar certo, você vai bater na mesma tecla: minha casa vai dar certo, minha família vai dar certo, os meus filhos vão ser referência nessa sociedade e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você acredita, joga a tua mão para o alto, dá um brado de glória, porque Deus conta contigo. Pode fazer Aleluia. Irmãos, diante do louvor da mensagem que os irmãos vão cantar, o louvor que os irmãos vão cantar, diante da mensagem, tem alguém no nosso meio que não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio que não é cristão? Levanta a mão assim, ó. Quem não é cristão, levanta a mão. Alguém que não aceitou sua vida e aceitou Jesus ainda? Tem alguém que não aceitou e quer aceitar? Quer colocar a tua família debaixo da potente mão do Senhor? Então, irmão, eu quero encerrar aqui, se não tem, eu quero encerrar aqui, irmão, de forma agradável, e de uma forma em que a gente chame Deus e mostre para Deus que a gente quer diferente. Tem você, talvez, ouviu essa mensagem, irmão, tua família está inserida em algum cenário desta mensagem, mas eu quero orar por você. Tua casa não vai acabar do jeito que está, não. Tua família não vai acabar do jeito que está, não. Eu creio que Deus vai fazer uma geração levantar dentro da tua casa que vai ser a diferença na tua família. Eu creio. Eu quero orar pela tua família. Você que quer receber força dos altos céus para ter uma mudança, uma projeção social, financeira, ética e moral diferente, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. A tua família é plano de Deus, tua casa é projeto de Deus. Ben Haddad, o filho da tempestade, vai se frustrar. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Pode levantar tua mão para o céu, pode. Família, Cante, abrace tua família e cante. Seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. Pelo que passou, povo de Deus chegou. O povo de Deus chegou. Novos planos, novas realizações. Você pode abraçar aí alguém da sua família, diga, abraça ele aí, diga, a gente vai conseguir. O que Deus tem para nossa família vai se cumprir, para nossa casa. Dá um abraço nele aí, diga para ele, vai se cumprir, vai se cumprir. Novas conquistas
esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus tem nessa noite para você, família. O que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Oh mãe, seu filho vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, o povo de Deus chegou. Povo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Família, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão nessa noite. Aleluia. E passou, o povo de Glória. Você pode exaltar. 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 Pode exaltar. Pode exaltar. Pode exaltar. O general de guerra está lutando pela sua casa. Você pode exaltar. Pode exaltar. Pode exaltar. Pode exaltar. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Nossa família está guardada por Deus. Oremos. Pai santo e justo, Deus de bondade e misericórdia, Deus de amor, a palavra é sua, é o Senhor que traz o resultado à igreja. Ó Deus, eu te apresento essas famílias que aqui à frente vieram e as que na nave do templo estão. Deus, essas famílias pertencem a Ti. Pode vir o filho da tempestade que for, que a casa estará firmada na rocha. Guarda essa família, dá recursos financeiros, estrutural, espiritual, Senhor. Dá, meu Pai Celestial, estruturação psicológica, uma estrutura sólida emocional diante dos problemas que sobrevêm, que eles não sejam abalados,
porque Tu és a rocha, Tu és a firmeza. Pai, eu Te peço, traz mudança de vida a cada família aqui representada. Muda, Senhor, o ciclo de relacionamento que é prejudicial. Traz um novo tempo, tempo de abastança financeira, de paz emocional, paz espiritual, paz dentro de casa, para que o Teu nome seja glorificado. Toma todos em Tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. O novo de Deus chegou. Felizes? Quem está feliz? Ô, glória. Eu vou passar aqui pro pastor. Irmão, sente só um minutinho que vai ter um manto aqui. Foi que o culto hoje está romântico, né? O fogo caiu aqui agora. Agora o pastor vai fazer A gente vai fazer um momentinho aqui de cerimônia aqui. Seria bom ter o senhor nem fazer nada não, pastor. Porque o senhor está fazendo aniversário de casamento, né? Meu Deus. Acho que não deixar o senhor fazer não. Pode? Depois eu passo. Eita, que homem obediente. Tem retorno? Retorno? Já está aqui. Bom, agora é só colocar em prática. Toda vez que meu pai me chamava, e meus irmãos, já dorme no Senhor, para nos corrigir na carne, aquele cinto de 2,5 metros. Meu pai era bem fortinho. Ele pegava o cinto assim, dobrava o cinto e parece que eu estou ouvindo meu pai dizer: eu não te falei? Eu não falei com vocês? Falo. Falei com você? Falo. Não falei com você? Falo.